partidos de oposição desta Casa de Leis, que coincidentemente são forças políticas da base de sustentação da presidenta da República, Dilma Rousseff, por ter delegado a nós a conveniência da palavra nesse ato, onde procuraremos abordar as ideias de uma oposição firme, coerente, combativa, responsável e propositiva. Ao elaborar qualquer concepção sobre os avanços recentes do Estado republicano, é necessário estabelecer comparativos de um lado, uma linha ideológica que conduziu o Brasil defendendo o Estado mínimo, com uma operação de desmonte das estruturas de governo, por meio de um amplo processo de privatização, e de outro, a que reestruturou e fortificou a máquina estatal, garantindo uma gestão ágil e dinâmica, com empresas e autarquias totalmente revigoradas. Entre 2008 e 2009, as nações vivenciaram uma grande crise econômica mundial. No auge desse processo, o governo norte-americano retirou do tesouro público quase $1 bilhão para socorrer não uma empresa privada, mas não uma empresa estatal, mas uma empresa privada do setor automotivo. Situação semelhante foi empreendida pelos governos europeus e asiáticos, que investiram em suas empresas. Intelectuais, cientistas políticos e economistas foram precisos ao definir o fim do chamado Consenso de Washington, teoria que fundamentou o processo de privatização de empresas do setor público, sob o argumento de que seria necessário transferir funções do Estado para a iniciativa privada, pelo fato desta ter mais competência para gastar o dinheiro do povo. Esse sistema faliu, não foi para diante. Nos últimos 8 anos, o governo brasileiro fortaleceu o papel do Estado, abdicou-se totalmente de novas privatizações, realizou concursos públicos, profissionalizou a máquina estatal. Essas ações, somadas ao eficiente ajuste fiscal, estagnou a inflação em torno de 4,5% ao ano durante quase uma década. A estabilidade da nossa economia foi o referencial para o crescimento econômico do Brasil. O chamado Risco Brasil, índice utilizado para as negociações de papéis, commodities e ações comerciais pelo setor financeiro internacional, caiu de 2.700 pontos em 2003 para menos de 200 pontos em 2011. Feito inédito na história desse país. Nosso salário mínimo, que representava míseros $70, hoje alcança $250. O Brasil avançou muito no ensino superior. 10 novas universidades federais, 45 extensões universitárias, 214 centros federais de ensino superior, vários desses aqui no estado de Goiás, foram instituídos. O programa Universidade para Todos, o ProUni, atende hoje cerca de 600 mil alunos com bolsas de estudo de tempo integral. O FIES, crédito estudantil financiado pela Caixa Econômica Federal, também beneficia milhares de estudantes universitários. Um dos principais aspectos que envergonhavam a sociedade brasileira era a ausência da autoestima enquanto nação. Nossa soberania não era reconhecida. Nossos governantes viviam nos Estados Unidos da América pedindo empréstimos para o Fundo Monetário Internacional de forma humilhante, de cabeça baixa. Hoje, isso não existe mais.
Somos um país soberano. Éramos a 14ª economia do mundo. Hoje somos a 7ª e em breve seremos a 5ª economia, entrando definitivamente no grupo dos 8, o bloco dos países desenvolvidos. A Europa e a América do Norte cresceram no ano passado 0,5%. Nosso crescimento econômico em 2010 igualou-se às taxas asiáticas, próximas de 7,5%, índice que o Brasil pretende manter nos próximos anos. A imagem do Brasil depende também do combate à corrupção. Os números mostram que o governo federal e a Polícia Federal, por meio de suas instituições policiais revigoradas e controladorias autônomas, não foram tolerantes com a corrupção. Nos últimos 8 anos, ocorreram 2.750 prisões em dezenas de operações da Polícia Federal, envolvendo autoridades dos 3 poderes da União, dos estados e dos municípios. Não poderia continuar essa reflexão sobre a política e a economia sem abordar o superávit financeiro do país. Em 2003, nosso tesouro possuía um déficit orçamentário negativo de 185 bilhões de dólares. Hoje, a soma da reserva monetária do tesouro em espécie é de 160 bilhões de dólares positivo. O país equilibrou as receitas com as despesas, arrecada mais e gasta racionalmente. A gestão responsável do governo brasileiro criou condições para que 23 milhões de brasileiros saíssem da linha da pobreza e 30 milhões de brasileiros evoluíssem para a classe média. Em toda a década de 1990, foram gerados apenas 780 mil empregos. De 2003 a 2010, foram gerados 11 milhões de novos postos de trabalho. Esses índices mostram que o Brasil está no rumo certo, tem garantida a edificação de uma sociedade fraterna com justiça social e distribuição de renda. O Brasil mudou muito para melhor. Nesse contexto de otimismo e de avanços da infraestrutura logística e social, Goiás teve a devida compensação por parte do governo federal. Concluiu-se a duplicação da BR-153 no sentido Goiânia-Anápolis. Está praticamente concluída no sentido Anápolis a São Paulo e toda a extensão entre Anápolis a Belém foi recuperada. Além disso, já foi assinada a ordem de serviço para as obras de duplicação da BR-060 no sentido Goiânia-Jataí. Foi concluída a pavimentação da BR-080 entre São Miguel do Araguaia e Luiz Alves. E recuperou-se a BR-452 entre Itumbiara e Rio Verde. As demais rodovias federais do Estado foram recuperadas, garantindo segurança ao grande fluxo de veículos. Em saneamento básico e infraestrutura, foram transferidos para Goiás pela Caixa Econômica Federal, no período de 2006 a 2010, 4 bilhões e 586 milhões de reais. Por meio da FUNASA, os pequenos e médios municípios também receberam recursos para saneamento básico e construção de casas na zona rural para erradicação do inseto barbeiro proliferador da doença de Chagas. Apenas nos últimos 4 anos foram investidos 6 bilhões 543 milhões em financiamentos habitacionais através da Caixa Econômica Federal, beneficiando milhares de famílias através do programa Minha Casa, Minha Vida. A construção da estação de tratamento de esgoto de Goiânia, a barragem de capacitação de água do Ribeirão João Leite, também tiveram aportes de recursos do governo federal. Depois de décadas paradas, a ferrovia Norte-Sul é uma realidade. O trecho entre a Açailândia no Maranhão até Anápolis está finalizado.
ferrovia referente ao ramal sudoeste, no sentido Anápolis, a Estrela do Oeste em São Paulo, foram lançadas e irá beneficiar economicamente toda a região sudoeste do estado. Os investimentos do PAC